Após algumas coringadas fazendo o vídeo de Avatar, acabei me questionando sobre um detalhe da série que eu não tinha pensado antes. O que cacetas é um live action? Qual o critério utilizar na hora de determinar um? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o assunto para explorar essa ideia mais a fundo. Primeiro, eu só queria deixar bem óbvio que não sou nenhum especialista no tema, mas como o canal é sobre conteúdo de nerdola, com todo respeito a vocês que tomam banho, eu não queria deixar o conteúdo de Avatar muito repetitivo, apesar que o assunto encaixa muito bem com o outro. Live action é um termo em inglês que, em tradução literal, seria ação ao vivo. O termo é algo que se refere a produções que utilizam de atores reais, ou seja, de carne e osso, sendo o oposto de uma animação. No começo, admito que eu fiquei um pouco confuso em relação ao assunto, já que consumi muitos filmes que se enquadram no gênero sem saber. Por conta dessas produções terem popularizado a obra original, considerava apenas que o filme e a história que nele eram contadas, como Transformers, que aparentemente começou apenas como brinquedos, mas depois virou quadrinho, animação e aí teve o filme. E eu confiando que o filme era a única coisa que existia. Ossada, véi. O live action adapta uma mídia para outro formato, que nesse caso seria o cinematográfico. Entretanto, não existe essa limitação de apenas adaptar obras que não são consideradas audiovisuais. O live action também pode adaptar uma história animada, e aproveitando o gancho, vamos falar um pouco mais sobre as animações que viraram live action. Se formos pensar que algumas animações já adaptam a obra original, como animes e seus mangás, ter uma adaptação live action adaptaria a adaptação que foi adaptada da obra original? Então, depende. Um live action pode sim adaptar só a animação, assim como só da obra original. Isso fica por critério da produção de quem estiver envolvida. Mas é aí que vem o problema. Vamos imaginar que a sua obra favorita, sei lá, comenta aí sua obra favorita. Eu vou usar Solo Leveling aqui porque é o que tá fresco na memória. Tem a obra original e já foi feita uma adaptação. Nesse caso, Solo Leveling começou como novel e depois veio o webtoon. Só que o anime está adaptando algumas coisas de ambos, mas por eu ter visto apenas o webtoon, que inclusive é mais popular, acaba que a minha referência vendo anime vai ser ele em vez da novel. Ou seja, o live action pode se basear em qualquer uma das outras mídias que sejam sobre a obra. Cabe à produção identificar qual vai ser o melhor jeito de adaptar para que chame a atenção do público. Se a obra ficou muito popular por conta de uma adaptação, é mais inteligente utilizá-la como referência, porque o público vai se conectar melhor com a história. Ou só colocam o mesmo título e fingem que tem alguma coisa parecida, sei lá. Vulgo Avatar. Caso você tenha se perguntado, Ai, mas você já viu o original? Por que eu vou ver a mesma coisa de novo? Na verdade, às vezes eu até preferiria que fosse igual. Em certos casos seria muito melhor. Só em alguns casos. Alguns. O fato do live action ser baseado em algo não significa que ele é completamente a mesma coisa, só que com gente atuando. Geralmente o formato de algumas obras acaba não se encaixando tão bem com o do live action. Como é o caso de One Piece, por exemplo. A personalidade caricata que tem no anime ou no mangá ficaria completamente bizarra. Tipo, olha a fuça desse cidadão aqui. Aí você coloca ela nesse cara. Não tem como ser 100% fiel, porque não tem lógica nenhuma. Apesar que tem uns live action que a falta de lógica se faz muito presente, mas enfim. Outra limitação é que algumas obras têm muita maluquice envolvida, como o caso de Avatar. Se você tirar as dobras, perde muito a essência do original. Entretanto, fazer alguém jogar chão e tacar foguinho tem um custo não barato. Por isso que a dobra de água eles usam um balde em vez de CGI em algumas cenas. Olha aí o fundo de verdade nessa brincadeira. Tem mais exemplos sobre anime e mangá. Isso facilmente pode se aplicar aos quadrinhos e livros. Caso não tenha ficado muito claro ainda, sim, adaptações de quadrinhos e livros são considerados como live action também, já que preenchem todos os requisitos. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Avatar, infelizmente, até os filmes da Marvel e DC são live action. E assim como os animes, popularizaram bastante as obras originais. Agora eu quero ver falar que todo live action não presta nessa... Agora, talvez eu bugue a mente de alguém. Foi o que eu fiz com a minha. Se o live action precisa de uma galerinha de carne pra poder ser um live action, o filme de Rei Leão de 2019 é o quê? Eu vou ter que explicar alguns, muitos detalhes. Senta que lá vem história. O live action já pressupõe que existem pessoas ou animais reais presentes naquela produção. Para você capturar essas imagens é necessário uma câmera. Nesse caso, o filme do Rei Leão não foi capturado por fotografia, mas sim por algo chamado de motion capture. De forma resumida, eu acho. Motion capture é uma mistura de cinema com tecnologia e um PC da NASA.
Basicamente, o ator ou o treco que for servir de referência usa uma roupinha com diversos marcadores, isso mesmo, é aquela roupa engraçadona que o ator usa nas gravações. Aqueles pontos são capturados por diversas câmeras espalhadas. O ser faz a cena, o diretor vê o resultado e assim que é aprovado, eles dão aquela pincelada de CGI. Se for considerar o motion capture individualmente, seria apenas uma ferramenta no processo de produção. No filme do Rei Leão, eles chegaram o mais próximo de imitar a realidade. Entretanto, ainda é algo manipulado e feito no PC da NASA, mas se for levar em conta que a produção mencionou que o background, o fundo, era fotografado, então do jamais a gente foi pra um talvez. Então... filmes como Space Jam, que misturam elementos animados com elementos reais, seriam o que exatamente? Seria decidido por tempo de tela? Ou a porcentagem de quanto é real e quanto é animado? Não encontrei uma resposta precisa ainda, então caso alguém entenda mais assunto, comenta aí. Nossa, preciso me alongar, minhas costas tá tudo doendo. O ponto positivo do live action é que se a adaptação for bem feita, às vezes até quando é mal feita, acaba atraindo alguém para conhecer mais sobre aquele universo. O público-alvo normalmente é diferente, a mudança de mídias altera completamente a linguagem da obra. Então por mais que você seja um fã de mangás, talvez você não goste de cinema ou vice-versa. A adaptação é algo único, mesmo sendo baseado em alguma coisa que já existe, fazendo com que não precise ser exatamente igual. Sem contar que para ter o filme em live action é preciso da mídia original, então muitas vezes as pessoas podem ir atrás da história para descobrir o que pode vir em sequência e ficar ainda mais e mais animado para ver o filme. Se você for puxar uma linha, é mais comum ver pessoas que viram um anime e irem ler o mangá do que o oposto, assim como o público de fora pode criar interesse pelo live action e ir atrás da obra original. Querendo ou não, essas produções são pontos positivos para a obra em geral. Mesmo se forem ruins, horríveis, péssimas, um crime contra a humanidade, alguém pode criar interesse pela obra que você tanto gosta. Além de servir como releitura para a obra, consertando certas coisas, ou cagando tudo de vez, e introduzindo novas informações. Isso me fez pensar se os poucos pontos positivos que eu vi no live action de Avatar são porque eu gosto muito de Avatar, não pelo que a série apresentou. Mas aí é papo para outro vídeo. Se você curtiu o vídeo e for gente boa demais, clica naquele joinha que tá bem aqui embaixo. Já que foi tão longe assim, não tem motivo para não se inscrever no canal, pô. Caso você saiba me tirar essas dúvidas ou tenha ideias de vídeo que envolvam nerdolagem, comenta aí. Valeu e fui. Ô Ethan, tu lembrou de me lembrar que o link das nossas redes sociais tá na descrição? Ethan? Ethan, tá aí? Ô Ethan.